Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casal. Hoje nós vamos falar de um tema que falamos no Clube das 9 e foi bem legal a participação. Então eu decidi trazer aqui para vocês. O que é personalidade? Qual é a sua personalidade, você sabe? A personalidade vem do latim, que significa persona, em referência às máscaras que eram utilizadas pelos atores romanos em peças teatrais, uma forma de expressar os sentimentos, o que estava acontecendo ali. Jung traz que todos nós utilizamos máscaras na convivência, nas relações. Um exemplo, Carol enquanto psicóloga, Carol enquanto tia, Carol enquanto filha, Carol enquanto esposa, Carol enquanto amiga. Cada relação eu vou me apresentar de uma forma diferente. Por mais que exista ali algo que é principal, a minha essência, ela está ali presente, mas nos papéis eu vou estar me apresentando de uma forma diferente. Para a psicologia, a personalidade é mais do que as pessoas representam. Não existe uma definição específica devido à subjetividade do ser humano. E cada autor, cada teoria olha para a personalidade de uma forma diferente. Mas uma das definições que eu acabo me aproximando muito é descrita como um padrão de traços relativamente permanente e características únicas, dando consistência e individualidade ao comportamento humano. A criatividade, a honestidade, a empatia. Para mim, essa é uma definição mais assertiva, talvez, não sei se é assertiva, mas uma definição que mais condiz com o que eu acredito em relação à personalidade. É algo que a gente vai desenvolvendo com o decorrer do tempo. Tem coisas que a gente não vai conseguir mudar, que é uma essência, tem a ver com quem somos. Tem coisas que nós conseguimos até mudar com o decorrer do tempo, mas outras não, que vai permanecer ali. E nós precisamos, talvez, achar estratégias de enfrentamento. Essa é uma forma de resolver algo que nos incomoda. Os traços de personalidade são os responsáveis em manter os comportamentos consistentes ao longo da vida, ao longo dos anos. Então, tem comportamentos que a pessoa diz, isso aqui é a sua cara, porque isso é um traço da sua personalidade. Existem características individuais de um grupo social. Determinado grupo tem determinado comportamento, como também existem características de traços especiais do ser humano, que todo mundo vai ter determinada característica, não igual, mas parecida, porque tem a ver com o ser humano. Isso é uma forma até de organização, isso é uma forma de manifestação, mas em cada pessoa esses traços se apresentam de formas diferentes, porque cada pessoa é única. Sendo única, não tem como repetir o que o outro faz igualzinho. Então, cada um tem sua individualidade e sua forma de agir. Alguns autores acreditam que a personalidade é uma construção ao longo da vida e com as experiências acabam influenciando as nossas decisões. O que você decidiu no passado, hoje, com a bagagem que você tem, você não tomaria talvez a mesma decisão. E isso tem a ver com as experiências que você vai acumulando ao longo da vida. Por isso que quem somos no passado não é quem somos hoje. E muitas vezes nós nos sentimos culpados por determinados comportamentos que tivemos no passado. Mas não faz muito sentido. Afinal, a maturidade que nós temos hoje tem relação com toda a bagagem que construímos ao longo da vida. Por mais que eu ame a teoria da personalidade baseada no Enneagrama, que é um livro que eu sou apaixonada por falar sobre vários traços de personalidade, hoje o fator que eu vou trazer é o Big Five, que são os 5 grandes fatores da personalidade e é o mais utilizado no meio científico para falar sobre personalidade, para trazer a questão da personalidade de uma forma mais explícita, de uma forma mais clara. Inclusive, é ele que dá origem ao teste BFP, que é muito utilizado em processos seletivos para a empresa. Então, vamos falar de ciências, vamos falar baseado nas ciências. Vamos lá, né? Vamos começar. Ele é dividido
em alto e baixo. Todos nós podemos apresentar um pouco de cada um. Então, diante desses 5 fatores, todos nós vamos apresentar um pouco de cada um. A diferença é que um determinado fator que se apresenta para mim com uma característica alta, para você pode se apresentar com a característica baixa. E isso tem a ver com os percentuais e a forma com que eles aparecem em nossa vida. Então, eu vou sempre falar sobre o fator e vou falar sobre o que acontece no alto, no nível alto e no nível baixo. Vamos começar? A agradabilidade é o primeiro fator. No alto nível, são pessoas simpáticas, boas e pacíficas. Buscam o bem-estar do grupo, evitam conflitos e geralmente não falam o que pensam, se calam, apenas se calam. O maior desejo é desenvolver e estar em uma relação íntima com alguém. Sente a necessidade de pertencer a alguém, de estar com alguém, porque muitas vezes se sentem vazias. São pessoas prestativas e agradáveis. Tendem a confiar mais nas pessoas e ter mais otimismo diante da vida. São características bem definidas em relação à agradabilidade. São pessoas que você olha e é possível perceber essas características, talvez no primeiro e no segundo contato. No nível baixo, geralmente são pessoas teimosas, duras e competitivas, estão mais no mercado da área comercial. São diretas e falam o que pensam, correndo o risco de serem vistas muitas vezes como grosseiras e agressivas. Entram nas relações se preocupando com os benefícios próprios. O que é que elas vão receber daquela relação? E o outro? Não, o outro a gente deixa um pouquinho de lado aqui, mas vamos pensar nos benefícios que essas relações podem trazer para a gente. Gostam e sentem necessidade de ambientes mais competitivos, como empresas, esportes e negócios. São desconfiados e muito analistas. Muitas vezes, a desconfiança pode atrapalhar as relações. Quando a gente fala sobre o rigor, que é o segundo fator, no nível alto, muito envolvidas com seus deveres e obrigações. Traço de sucesso a longo prazo não são as pessoas que geralmente se entregam ao aqui e agora, são pessoas que pensam ao longo prazo e vão trabalhar para alcançar isso. Pessoas trabalhadoras, organizadas e que sacrificam o presente em prol do futuro. O futuro é muito importante. Não aceitam as mudanças muito bem, porque já estruturaram todo um planejamento a longo prazo. Para que vai mudar isso agora? Então a mudança é vista como algo negativo ou algo não tão proveitoso. Nesse fator existem as subdivisões, que são as pessoas ordeiras que gostam de se envolver com organizações estruturadas, definem onde e o que cada coisa vai ser. Sabe aquelas pessoas bem metódicas que, se não estiverem na empresa, elas sabem exatamente onde deixou determinada coisa? Pois é, são pessoas extremamente organizadas. As pessoas aplicadas é a segunda subdivisão. Tem a necessidade de colocar a mão na massa, mesmo com o trabalho físico, mesmo se esses for trabalhos físicos. A pessoa tem a necessidade de estar ali sempre participando. Em algumas pessoas, existe a necessidade de fazer e produzir algo, mesmo que não seja prazeroso ou dê alegria. O mais importante é a sensação de utilidade, produtividade. Isso é muito interessante porque são pessoas que elas não conseguem descansar muitas vezes, por mais que se sintam exaustas, porque elas acreditam que descansar, estar em família, ter relações de amizade, isso é perder tempo. Elas precisam ser produtivas, mesmo que essa produtividade não seja algo que elas estejam gostando no momento, mas elas precisam ser produtivas. Geralmente são pessoas que trazem culpa, que podem ser associadas à depressão. Culpa por algo que deu errado, culpa por não estar dando conta de tudo, culpa pela sensação de fracasso, olhar para as circunstâncias, o mundo em que vivem e perceber que elas precisam cada vez mais trabalhar, que elas precisam cada vez mais fazer para ter uma aceitação, para ser vista de forma diferente.
isso acaba tendo um efeito muito grande diante da vida, porque são pessoas que não conseguem viver o momento, estão o tempo inteiro reclamando de algo que está acontecendo e do seu comportamento diante da vida, porque acham que precisam ser mais produtivos. E a aceitação do erro é muito difícil. São pessoas que buscam o tempo inteiro a perfeição. O baixo nível são pessoas desorganizadas e distraídas, mais bagunceiras, mais tranquilas e relaxadas. Sabe aquelas pessoas good vibes? Que não tá nem aí para nada e muitas vezes passa tudo despercebido? É mais ou menos isso. São pessoas que conseguem curtir a vida no momento presente, mas que têm grande dificuldade no âmbito da responsabilidade e obrigações. Curte tanto a vida que esquece que tem responsabilidades e obrigações. E isso acaba atrapalhando muito, porque vai para um polo completamente oposto. Imagine pessoas do baixo nível se relacionando com pessoas de alto nível. Como vai ser essa relação? Pessoas organizadas se relacionando com pessoas desorganizadas. Então, qual seria o equilíbrio disso? Quando a gente vai para o terceiro fator, é o fator de extroversão. Se encontram no público e nas pessoas. Sabe aquelas pessoas que vivem para estar no meio de outras pessoas e se sentem bem ali? Precisam de interação social, são mais espontâneas, são pessoas mais pertencentes a tudo e a todos, são pessoas que fazem festa com tudo e se sentem bem no meio da multidão. Ao contrário disso, é a introversão. Pessoas que aí é o baixo nível, tá? O alto nível é a extroversão, o baixo nível é a introversão. Pessoas que tendem a ficar sozinhas, reclusas ou perto de poucas pessoas. Casa ou lugares mais tranquilos é o seu porto seguro. Pode se sentir mais ou menos adequado em determinadas situações. No momento de pandemia, houve aí uma inversão, ou cada um começou a frequentar o mundo do outro. Como assim? Os extrovertidos passaram a ficar mais em casa, assistindo filmes e séries, provando um pouco do que os introvertidos amavam fazer. E os introvertidos puderam começar a participar um pouco mais das redes sociais, trazendo uma liberdade de mostrar quem são, através das redes, através dos bate-papos. E isso tem um movimento diferente para que a pessoa possa sair um pouco desse lugar de introversão para extroversão. Claro, não vai alcançar o nível de um extrovertido master, mas ela vai conhecer um mundo que é um pouco diferente do dela. Ser extrovertido ou ser introvertido é algo que é bom? Às vezes as pessoas dizem assim, eu queria tanto ser extrovertido, mas de fato você se vê nesse papel? Tanto um ou outro ocupam grandes espaços dentro da nossa sociedade. Imagine uma pessoa que trabalha em TI ou em um laboratório sendo extrovertida. Como é que seria esse processo? Nada contra os extrovertidos, mas talvez em alguns ambientes de trabalho, em alguns perfis profissionais, a introversão ela ajuda no processo de concentração e de melhor execução das atividades. Em outros, como um vendedor de loja, um exemplo, ou como alguém que está gerindo uma empresa, a extroversão é o melhor papel, porque vai conseguir tirar de letra determinadas situações com convívio com outras pessoas. Nós vamos entrar no quarto, que é o neuroticismo. O neuroticismo, em alta, vê o mundo como um lugar extremamente perigoso. Por quê? São pessoas mais sensíveis para as emoções negativas, como dor, tristeza, raiva, irritabilidade, medo e ansiedade. São pessoas que sentem isso de uma forma mais forte do que qualquer outra pessoa, e isso afeta muito. Costumam ter transtornos de ansiedade e depressão. Focam mais nas coisas ruins que aconteceram, presente, passado e futuro, sempre olhando o lado negativo do que aconteceu. Quando a gente olha para essas pessoas, não são as pessoas que desenvolveram isso com o passar do tempo. Isso pode estar associado a uma depressão, mas são pessoas que sempre foram assim.
sempre olharam para o lado negativo. E às vezes isso estressa outras pessoas que dizem assim, olha o lado positivo da vida, olha para a vida de uma forma mais alegre, olha para a vida de uma forma mais positiva. Mas às vezes aquela pessoa não consegue. É um esforço muito grande para que ela consiga olhar para o lado positivo da vida. E isso tem a ver com o perfil de personalidade, um fator de personalidade que precisa ser respeitado. Pessoas no neuroticismo baixo são mais estáveis e menos reativas ao estresse. São pessoas mais calmas, mais tranquilas e que conseguem olhar para a vida de uma forma mais positiva. São pessoas que conseguem olhar para o passado, para o presente e para o futuro com expectativas. O quinto ponto, do quinto fator de personalidade é a abertura para experiências. São pessoas que têm uma dimensão de criatividade imensa, a imaginação vai longe, muita curiosidade, geralmente estão no empreendedorismo, são pessoas que conseguem ver o mundo de uma forma diferente, um mundo mais colorido, um mundo mais cheio de formas e desenhos. Geralmente são pessoas julgadas e criticadas pela sociedade, porque fogem um pouco do padrão, do quadradinho, do triângulo, do redondo. São pessoas que conseguem pegar todas essas formas e juntar e construir uma nova forma. São pessoas erradas? Não, mas são muitas vezes incompreendidas pela sociedade. E aí está o grande fator de respeitar cada pessoa, respeitar cada indivíduo com a sua particularidade. Em baixos níveis, são pessoas mais pragmáticas, prestam mais atenção em dados do que em sentimentos. Então, são pessoas que focam nos números, buscam menos variedades e mais rotinas. São pessoas que não se adequam muito bem às variedades, mas as rotinas, elas são fundamentais em seu dia a dia. Podemos nos desenvolver, sim, todos os dias. Esses fatores de personalidade não significa que nós vamos nascer assim e morrer assim. Ao contrário, tem fatores que nós conseguimos ir mudando, tem fatores que nós conseguimos ir adequando. A nossa essência, ela vai permanecer a mesma, mas tem situações que nós podemos melhorar. Então não fica na síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Sabe por quê? Porque todos nós temos a oportunidade de mudar, de ser diferentes. E você, o que tem buscado para ser diferente de quem você é hoje?